Sexta-feira, 11 de março de 2022. Finalmente, depois de praticamente 2 anos de pandemia, foi liberado o uso de máscaras em Porto Alegre. Claro que com esse novo decreto, algumas dúvidas surgem. Então, neste vídeo, eu vou esclarecer onde pode e aonde ainda não pode utilizar máscara em Porto Alegre. O decreto que desobriga o uso de máscara em Porto Alegre é o 24.413, de 11 de março de 2022, que tem 3 artigos, e o que importa para nós é o parágrafo 4º do artigo 2º, que fala o seguinte: fica dispensado o uso de máscara de proteção individual para circulação em espaços abertos públicos e privados, em vias públicas e demais locais abertos de uso coletivo. Então, a partir de agora, eu vou explicar esses efeitos desse decreto. Antes de tudo, é fundamental destacar que este decreto é válido para o município de Porto Alegre, ou seja, cada município tem uma legislação específica. Claro que agora a tendência é cada vez mais a liberação. Por exemplo, São Paulo só liberou em lugares abertos, já o município do Rio de Janeiro liberou também em locais fechados. Então é muito importante que você sempre verifique a legislação do seu município. Importante se verificar a situação da liberação ou não do uso de máscaras nos estados. Aqui no Rio Grande do Sul, o uso de máscara ainda é obrigatório, seja para locais abertos ou fechados, ambientes públicos ou privados. Inclusive, nessas últimas semanas, houve uma tentativa de liberação para as crianças de até 11 anos de idade. Foi negado pela Justiça e agora continua obrigatório o uso de máscaras. A tendência, inclusive já há um estudo do grupo formado aqui no Rio Grande do Sul para a liberação das máscaras, mas por enquanto é obrigatório o uso de máscaras. E no Brasil como um todo, ainda está em vigência a lei federal que obriga o uso de máscaras. Entretanto, essa lei já está sendo revista, inclusive tem projetos na Câmara para desobrigar o uso das máscaras. Evidente que os próprios estados e municípios já estão flexibilizando esse uso, muito também em razão do carnaval e dos números positivos. Tinha-se uma expectativa que com o carnaval poderiam piorar os números, mas não, mantivemos os números positivos, então é muito provável que nas próximas semanas o Brasil também libere o uso de máscaras. E nos condomínios, como fica? O decreto é bem claro ao permitir o uso de máscara em locais públicos e privados, sendo eles abertos, ou seja, em locais fechados ainda não é permitido. Então, no condomínio, as áreas de livre circulação e ambientes abertos não é mais necessário a utilização de máscara. Em todos os ambientes fechados, é claro, é obrigatório o uso de máscara. Finalmente, depois de praticamente 2 anos gravando vídeos falando de medidas restritivas, de decretos, de isolamento social, eu gravo um vídeo falando de uma liberação, e uma liberação muito significativa, ou seja, o fim do uso de máscaras. E isso está acontecendo em várias cidades e em muitos estados. É uma tendência justamente pelo número de vacinados e pelos números cada vez melhores. Então, a partir de agora, espero estar gravando apenas vídeos que falem da liberação e de números bons.